pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Conforme prometido, hoje nós vamos estudar sobre o modo imperativo afirmativo. Pois bem, pessoal, na semana passada nós estudamos sobre o modo imperativo negativo. Isso justamente porque, em se tratando do modo imperativo, a gente sabe que esse modo verbal tem duas formas, uma afirmativa e outra negativa. A gente escolheu estudar a forma negativa primeiro, para depois estudar a forma afirmativa, que vai ser hoje, certo? Então, pessoal, somente recapitulando que na semana passada a gente estudou o modo imperativo negativo. A gente viu que esse modo imperativo negativo, ele provém dele presente de subjuntivo, certo? Agora, quando se trata do modo imperativo afirmativo, é um pouco diferente, é um pouco mais complexo, mas não tem muito segredo não, certo, pessoal? O modo imperativo afirmativo, ele provém dele presente de indicativo, ele provém também dele presente de subjuntivo e da forma infinitiva do verbo, certo? Então, é basicamente isso que nós vamos ver a partir desse momento, Lembrando que o modo imperativo, é aquele modo que serve para dar conselho, para dar ordem, para fazer pedido, E com base nessa ideia, nós vamos dar sequência agora, certo? Vamos lá. O imperativo afirmativo é formado por meio da união dele presente de indicativo. Forma la persona tu, más presente de subjuntivo. Forma las personas usted, ustedes e nosotros. Então, isso está dizendo basicamente o que acabei de falar, que ele modo imperativo afirmativo, ele vem dele presente de indicativo, mas é só que é somente a forma verbal correspondente a tu, certo? Que vem dele presente de indicativo. As outras vêm dele presente de subjuntivo, que seria o que? Os te, os tedes e nós outros. Essas três formas verbais vêm dele presente de subjuntivo. Agora, cadê vosotros? Vosotros está aqui, ó. La forma del vosotros é formada a partir da forma infinitiva del verbo, ou seja, troca, a letra R do infinitivo por D, aí forma a forma verbal correspondente a vosotros. Então, pessoal, concluindo, ele modo imperativo afirmativo, vem dele presente de indicativo somente a segunda pessoa, que é tu, sem a letra S, ainda tem mais esse detalhe. Vem também dele presente de subjuntivo somente as formas verbais correspondentes aos te, os tedes e nós outros. E vem também da forma infinitiva, dele verbo, que é quando a gente pega o verbo no infinitivo e troca o R por D, aí forma, vosotros, que é a segunda persona dele plural, certo? Então vamos lá, pessoal, conhecer melhor na prática. Aqui nós estamos diante de três verbos: hablar, comer e vivir, conjugado nele presente dele subjuntivo. Então, pessoal, o que eu faço para transformar essas conjugações, no modo imperativo afirmativo? Primeiro, pessoal, eu já sei que a primeira persona dele singular, dele modo imperativo, certo? Não existe. Não é isso, pessoal? Agora, por que não existe? Porque, como nós sabemos que ele modo imperativo, ele serve basicamente para dar ordem, para fazer pedido, para dar conselhos, Aí, a segunda persona dele singular, quer dizer eu no português, Isso significa dizer que não posso pedir um favor para mim mesmo, Isso? Eu posso até pedir um favor para mim, mas não faz muito sentido, Isso? É por isso que não existe, a primeira pessoa do singular do modo imperativo, certo? Então, tu hables, essa forma verbal aqui, conforme eu falei aqui, ela vem dele presente de indicativo, certo? Para formar o imperativo afirmativo. Beleza, pessoal? Ele e ela no modo imperativo afirmativo não tem, isso, pessoal? E os te, sim, com certeza, Nós outros, vai sair daqui, para o imperativo afirmativo. Depois eu vou mostrar para vocês de onde vem cada forma verbal, Nós outros também, Isso, vosotros, Isso, pessoal, vem da forma infinitiva do verbo. Você troca o R por D
e forma, né, a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, certo? E eles também, né, no imperativo não existe, né, e sim os tedes, né, isso? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai, né, para ele modo imperativo afirmativo. Pois beleza, pessoal. Transformando isso aqui em modo imperativo afirmativo, né, fica dessa maneira aqui. Agora eu vou mostrar para vocês de onde vem, né, cada uma dessas formas verbais, beleza? Imperativo afirmativo. Olha só, pessoal, tu habla. Observe que tu vem dele presente de indicativo, sem a letra S. Se você pegar o verbo hablar e conjugar nele presente indicativo, fica como eu hablo, tu hablas, não é isso? Então eu pego hablas e trago para cá sem a letra S. Aí fica assim, tu hablas, certo? O verbo comer, se pega o verbo comer e conjuga ele nele presente indicativo, né? Vai ficar como eu como, tu comes, né? Isso, então você pega comes e traz para cá sem a letra S. Fica tu come. O verbo beber, né? Conjugando ele nele presente indicativo, fica assim: eu bibo, tu bibes, né? Isso, então você pega bibes e traz para cá sem a letra S. Entendido, pessoal? Então, a segunda persona dele singular dele imperativo afirmativo proviene dele presente de indicativo sem a letra S, beleza? E os T vem dele presente de subjuntivo, conforme vocês podem ver aqui, certo? Nos outros nós já vimos que vem, né, dele presente de subjuntivo também. E vosotros vem de onde, pessoal? Você tem que seguir esta regra aqui, ó. La forma dele vosotros es formada a partir de la forma infinitiva dele verbo. Cambia la R, né, por D. Significa dizer que você vai pegar esse verbo aqui no infinitivo, tirar a letra R e colocar D. Aí você forma a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Veja só, vai ficar como hablar, né, isso? Aqui é a mesma coisa, você pega o verbo comer, que está no infinitivo, e troca R por D e coloca aqui. Fica com comete, né, isso? E beber é a mesma forma, certo? Você pega a sua forma infinitiva, troca o R por D e coloca na segunda persona do plural, beleza? E os tedes dele imperativo afirmativo, a gente já sabe que provém, né, dele presente e dele subjuntivo, certo? Então, entendeu, pessoal? Então, a gente vai para os exemplos. Exemplo de imperativo afirmativo. Se vas a Paris, visita ele Museu Rodin. Então, nós temos aqui, né, pessoal, o verbo visitar, certo, pessoal? Eu pergunto para vocês, esse verbo, ele está fazendo referência, pessoal, a que sujeito, a que pronome, pessoal? Ele está fazendo referência a tu, aos te, a nós outros, ou vosotros, ou os tedes, pessoal. Então veja bem, o verbo visitar é de primeira pessoa, né? Aliás, é de primeira conjugação, né? Isso. Então aqui, pessoal, visita, né, está fazendo referência a tu, certo? Próximo exemplo, por favor, abre a ventana de la sala, né? Isso, pessoal, nós temos aqui o verbo abrir, né? Isso no imperativo afirmativo, né? Ele está fazendo referência a quem, pessoal? A tu também, certo? O verbo abrir é de terceira conjugação, né? Está aqui a desinência, por meio da desinência eu consigo detectar, né, a que ele está fazendo referência, beleza? Para chegar ao teatro, doble a la derecha en la avenida de la República. Nós temos aqui o verbo doblar, é isso, doble, né? Está fazendo referência a quem, pessoal? A os T, né? Isso, conforme vocês podem ver aí a desinência, certo? Pois beleza, pessoal. Então nós vamos dar continuidade, né? Agora a gente vai estudar sobre, dando continuidade com imperativo com pronome, certo? Então, aqui, o imperativo com pronome, ele segue, né, uma regra aqui, né? Lleva los referentes pronominales em inglês, significa dizer que no imperativo reflexivo, ou seja, com pronome, né, o pronome sempre vai vir depois do verbo, certo? E esse fenômeno é conhecido como ênclise. Talvez que vocês
já tenha conhecimento, né, desde da língua portuguesa sobre as colocações pronominais, né, que quando o pronome vem antes do verbo chama-se próclise, né, isso. Quando vem depois do verbo chama-se ênclise, e quando o pronome vem no meio do verbo é chamado de mesóclise, certo? Então aqui ênclise faz referência, né, a uma colocação pronominal, certo? Del imperativo com pronome. Então, la primera y la segunda personas del plural pierden la última letra antes de receber os pronombres correspondientes. Então, isso se trata de uma regra que nós vamos ver agora, certo, pessoal? Então, aqui nós temos essa tabela para ilustrar melhor como é que ele imperativo com pronome, né, o imperativo reflexivo se forma, né, isso. Nós temos aqui ele imperativo, né, do verbo amar sem pronomes. Nós temos aqui os pronomes reflexivos, certo? Que se trata daqueles pronomes que se referem a um sujeito que pratica e sofre, né, a ação ao mesmo tempo, né, isso. Então isso se chama reflexivo, certo? E aqui nós temos o imperativo reflexivo formado, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui ele pronome reflexivo te, né, isso, que faz referência a tu, né, isso, pessoal. Se, que faz referência aos te, nos, que faz referência a nós outros, e os, que faz referência a vosotros, né, isso, e se, que vai fazer referência aos tedes, certo? Então nós vamos pegar o verbo ama, né, juntando com te, vai ficar como ame-te. Então recebeu até acento aqui justamente porque quando eu acrescento, né, aqui esse pronome significa dizer que acrescentei uma sílaba, não foi isso? E acrescentando uma sílaba, consequentemente poderá mudar, né, de tonicidade. Então se tornou uma palavra proparoxítona, certo? Uma palavra esdrúxula, né? Então vai ficar assim, ama-te, beleza? O mesmo acontece com ame, mas se, ame-se, né? Amemos, mas nos, né? Aqui a gente tem que aplicar esta regra, né? A primeira e a segunda persona dele plural perde a última letra antes de receber, né, o pronome. Então é isso que vai acontecer. Nós temos amemos, perde a letra S para poder receber nos, vai ficar amemo-nos, certo? O mesmo acontece com D, né? Perde, né, o D, né, isso? Aí vai ficar como? Ama-os, certo? E nós temos aqui amem-se, sempre recebeu acento, né, pessoal? Então aqui está, né, ele imperativo reflexivo com pronome. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos de imperativo reflexivo. Mire-te em aquele espelho. Nós temos aqui o verbo mirar, se trata de um imperativo, né, reflexivo. Nós temos aqui o pronome te, né, que está fazendo referência a que, pessoal? Está fazendo referência à segunda persona, né, dele singular, certo? Que está fazendo referência a tu, certo, pessoal? Então, váyanse a dormir que já é muito tarde. Então, aqui nós temos o verbo ir, né, isso no imperativo reflexivo, né? Esse i, pessoal, ele está fazendo referência a quê? Ele está fazendo referência, ó, observe que nós temos aqui dois C, ó, olha só. E aqui também, só que aqui a gente pode observar a desinência do verbo, certo? Então aqui está fazendo referência a os tedes, certo, pessoal? Está fazendo referência aos tedes. E aqui, desculpe-se com senhora, certo, pessoal? Nós temos aqui C, observe a desinência que está fazendo referência aos tedes. Aqui nós temos uma atividade, certo? É isso, pessoal. Valeu!